Olá, queridos, graça e paz do Senhor, sejam abençoados nesse dia. Hoje é domingo, é dia do nosso estudo bíblico dominical, né? Realizamos esses estudos todos os domingos pela manhã ali na nossa missão batista de Motas. Estamos estudando a palavra. Nesse tempo de isolamento social, temos realizado os nossos estudos aqui através do nosso canal YouTube. Mas uma alegria ter não só os membros da nossa missão de Motas que estuda ali a Bíblia conosco, mas cada pessoa que vai receber esta palavra, sendo você de uma igreja ou não, sendo você evangélico ou não, receba a palavra do Senhor. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus, com base na revista da editora cristã evangélica, série Vida em Cristo. Uma alegria poder estudarmos juntos a palavra de Deus. Amém? E hoje nós vamos estudar em Mateus 18, 21, 35, o credor incompassivo, né? E também Colossenses 3,13. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Disse ele. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. Colossenses também no capítulo 3,13 vai dizer: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Amém, queridos? Nós temos aqui esse diálogo de Jesus com seus discípulos, né? E uma das coisas que nós já precisamos observar aqui de imediato, entender o tamanho da responsabilidade que nós temos, em perdoar, né? No nosso compromisso da vida cristã em relação à prática do perdão e as implicações que nós temos quando nós negligenciamos o perdão, ou seja, quando não perdoamos. A responsabilidade de quem é perdoado todos os dias, mas não consegue transmitir o perdão ao próximo. Todos os dias nós somos perdoados, falhamos, erramos tanto, e o Senhor, pela sua misericórdia, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós chegamos diante do nosso Senhor e pedimos o perdão, aquele que pode nos perdoar, somos perdoados todos os dias. Mas será que estamos conseguindo transmitir o mesmo perdão ao próximo? Então a parábola, ela vai revelar aqui atitudes que devemos tomar diante das questões do perdão. Compadecer-se daqueles que estão em pecado.
não apoiar o pecado, não dar as mãos ao pecado, mas amar o pecador e levá-lo ao arrependimento e ao perdão. Arrepender-se, né? Amar os que pecaram contra si, né? E perdoar aqueles que têm nos ofendido. Essas são algumas das atitudes que essa parábola vai nos mostrar que devemos ter como cristãos, né? Assim o ensinamento bíblico. É isso que nós vamos percorrer aqui hoje, vamos conversar hoje. A verdade é a seguinte: se você for analisar, e eu também, nós vivemos hoje num mundo de muitos conflitos, né? De muitos conflitos e muitos confrontos. E o que nós temos visto? Nós temos visto que muitas pessoas que andavam juntas, pessoas que eram amigos, amigas, verdadeiras amizades, muitas delas foram desfeitas, muitas delas foram desmanchadas, muitas delas foram rompidas, né? Por quê? Pela falta do perdão. Pessoas que eram amigas, muitas delas se tornaram inimigas de fato pela falta do perdão. E pasmem, mas isso é uma realidade, que há pessoas que frequentam hoje as mesmas igrejas, as mesmas comunidades cristãs, né? Pessoas que frequentam os mesmos cultos, mas guardam mágoas no coração, guardam ódios no seu coração. E isso é algo terrível. Mas esse contexto é algo que nós temos presenciado. Amizades que foram desfeitas, pessoas que andaram juntas já não andam mais pela falta do perdão. A pergunta é: como é que a gente vai conseguir viver bem no meio de tanta imperfeição? Será que a vida, né? Será que a vida ela tem que ser uma eterna troca de hostilidade? Será que a vida tem que ser uma eterna troca de conflitos e de confrontos? Será que é isso que o Senhor deseja? Então esta parábola vai aqui apresentar para a gente causas de tantos relacionamentos adoecidos. A causa de relacionamentos adoecidos. E vai apontar para a gente, direcionar para a gente um caminho, né? Para a gente resolver essas questões, né? Para vivermos de forma saudável, mesmo diante de tantos relacionamentos rompidos e de pessoas imperfeitas como nós. Então nós precisamos entender isso. O que Jesus estava ensinando os seus discípulos nessa parábola? Então Pedro, aproximando-se dele, vejam, Mateus 18, 21, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim eu lhe perdoarei? Até 7? Aí Jesus vai dizer: não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então o assunto da parábola é perdão. O estudo trata de perdão. O escritor chamado Henrique, ele vai dizer o seguinte: que os relacionamentos interpessoais estão sempre sujeitos a contendas, né? Vai haver a possibilidade dessas contendas porque somos pessoas diferentes. Ser diferente é algo muito bom, né? Vamos discordar algumas vezes, mas Henrique vai dizer o seguinte: que esses relacionamentos interpessoais estão sempre sujeitos a contendas, que pode levar até ofensas graves. Segundo ele, a preocupação está aqui, que isso pode levar pessoas a tropeçarem no caminho da santidade. Então o Senhor vai mostrar aqui a extensão da misericórdia, né? Deus vai nos mostrar aqui a misericórdia, como que devemos agir para com as pessoas. E ele faz essa comparação entre um homem que tinha uma dívida muito grande, né? Uma dívida muito grande de 10 mil denários, e outro apenas 100. E vai mostrar essas questões aqui de como lidar com ela. O que aconteceu com o primeiro, o que aconteceu com o segundo, né? Vai mostrar aqui, vai apontar aqui dívida entre pessoas que, por mais que parecem graves, às vezes são dívidas pequenas, dívidas mínimas. Então o texto vai nos ensinar que não existe sentido nenhum na falta de perdão de um ser humano para com o outro. Isso a Bíblia vai nos mostrar e vai nos responder. Quando a gente olha para esse contexto da história, nós estamos diante de dois servos. O primeiro, ele vai chegar, é aquele que deve 10 mil talentos, vai chegar diante do servo, se prostra diante dele, em reverência, e aí suplica para que ele seja generoso, para que não tire dele a família e para que perdoe a sua dívida. E aí o versículo 27 vai dizer que o Senhor daquele servo tem íntima compaixão e perdoa então este homem. São duas situações.
um funcionário da corte, né, que recebe um empréstimo do rei, um empréstimo, e aí ele pega esse empréstimo e começa a gastar, e começa a usar, os anos vão se passando, ele gasta o dinheiro e não se preocupa que um dia teria que pagar as contas, que um dia essa conta seria paga, teria que prestar contas. Ele foi gastando, e essa dívida aumentou muito, chegou a valores altíssimos, a valores de impossibilidade de pagar. O texto faz referência a 10.000 talentos, está ali registrado no versículo número 24. E a gente precisa entender o que significa esses 10.000 talentos. O mesmo Reniker que eu citei aqui, ele vai dizer que este valor equivale a 170 toneladas de ouro. Você imagina? Era uma dívida muito alta. Alguns comentaristas até divergem um pouquinho desse valor em relação, mas poderia ser um pouco mais, um pouco menos, mas 170 toneladas de ouro. Queridos, essa dívida era uma dívida impossível de ser paga. Aí o que ele tinha de mais precioso, que era a sua liberdade, né? Está fora de uma cela, preso. O que ele tinha, a sua liberdade, a sua esposa, seus filhos, seus bens, era para saldar o débito. Ele teria que, então, vender todas essas coisas, bens materiais, família, a sua liberdade, para poder então pagar a dívida. Isso era um costume antigo. Segunda Reis, no capítulo 4, você vai ver isso. E Neemias também, capítulo 5, versículo 8, você vai ver um costume antigo onde filhos, esposas seriam vendidos para que a dívida então pudesse ser paga. Você lembra da história daquela mãe que tinha 2 filhos, o credor chegou lá para buscar os seus filhos e ela não tinha como entregar, e Deus realizou o milagre na vida daquela mulher. Mas era um costume antigo. Então o versículo de número 25 vai dizer o seguinte: não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Olha aí, fossem vendidos. Então a solução aqui de imediato era entregar e vender toda a família. Olha que coisa difícil, né? Toda a família. O funcionário vai e implora pelo perdão. E diz o texto que ele foi perdoado. O segundo quadro aqui apresenta um rei que requer o que lhe é direito, quitação do seu débito, né? Do seu valor de volta, né? Ele quer o seu valor de volta e vai ordenar que isso seja feito, que eles sejam vendidos, os filhos. E aí, diante aquela imploração do perdão, ele tem a dívida perdoada. O Senhor é misericordioso e faz o que o servo pede, perdoa toda a dívida. Está ali no versículo de número 27. Agora, o que acontece logo depois? Esse homem é perdoado, né, de uma dívida de 10.000 talentos. O que acontece logo em seguida? Quando ele sai de lá, da presença do seu Senhor, o versículo 28 vai dizer: saindo, porém, aquele servo, ele vai encontrar um outro conservo, ou seja, o servo que foi perdoado, agora ele sai e encontra uma outra pessoa que está devendo a ele 100 dinheiros, né? 100 dinheiros. Esse funcionário sai logo após ter sido perdoado e encontra, né? Olha, versículo 28, ele saiu e encontrou um conservo que lhe devia 100 dinheiros. E aí começou a pressionar ele para que ele pagasse a dívida. Aí o versículo 29, então o seu companheiro, esse que devia, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo eu te pagarei. Olha, ele usa as mesmas palavras do primeiro, pede o perdão da dívida, para que ele seja perdoado. Qual é a reação daquele que foi perdoado? Ele vai dizer assim: ele porém não quis antes, e foi encerrá-lo, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ele não aceitou o pedido de perdão e mandou prender aquele conservo até que a dívida fosse paga. Aqui o ciclo do perdão foi quebrado, né? Esse ponto da história aqui é uma sequência dramática, né? O quadro agora se inverte. O que era devedor do seu rei, agora ele é o credor do seu conservo.
era devedor, agora ele é o credor. Então os valores são menores, né? Mas a dívida é real, isso é fato. Dívida é dívida, né? Um devia 10 mil talentos, outro devia 100 dinheiro. Então, dívida é dívida, mas os valores bem menores. Ele teve um perdão de algo quase impossível de ser pago, né? Mas mesmo essa dívida sendo menor, ela é real, né? Logo que ele saiu de lá, que foi perdoado, sai da sala do rei e é perdoado, ele vai encontrar esse que lhe deve 100 denários. E um denário equivalia a um dia de trabalho, queridos, né? Um dia de trabalho. Então a dívida do conservo era uma quantia insignificante em relação àquilo que ele devia, né? Insignificante aquilo que ele devia e que foi perdoado. O detalhe é que esse não foi perdoado. Quando esperamos a misericórdia, que a misericórdia ia acontecer aqui, ela não acontece. Que a misericórdia, é preciso dar continuidade à misericórdia, né? É perdoando o que se é perdoado. Então ele não deu essa sequência. O conservo não teve a mesma reação, né? Não teve a mesma resposta, digo. O conservo teve a mesma reação, pediu perdão, né? Pediu generosidade, ele teve a mesma reação, mas não teve a mesma resposta. Ele também se humilhou, ele caiu de joelhos ao pé do credor. Isso não aconteceu. Mesmo quando a dívida é tão pequena, mesmo quando recebe a promessa de que a dívida seria paga, a resposta é cruel, né? Ele cai aos pés dele, disse que iria pagar, prometeu que ia pagar, seria pago, mas a resposta foi cruel. Uma forma estúpida daquele homem que foi perdoado, mandar lançar na prisão aquele que estava devendo até que o débito fosse quitado. Vejam aí, queridos, a verdade é essa: aquele que teria sido perdoado de uma grande dívida não perdoou. Não perdoou. Uma situação terrível. Agora, a falta de perdão traz consequências e drásticas. O rei, ao ser notificado, porque essa notícia, as pessoas presenciaram essa notícia, vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, alguém estava perto, quando viu aquilo, sentiu muita tristeza. E o rei teve notícia de que aquele que ele tinha perdoado não perdoou um outro. Então, olha a consequência da falta de perdão na vida deste primeiro servo, né? Deste primeiro funcionário que não perdoou. Quando o rei foi notificado da falta do perdão, né? Ele ficou irado, ele ficou revoltado. E você pode ver isso no texto aqui, de 32 e 34. Como as consequências são graves. Tortura. Agora ele manda ele ser jogado lá no meio dos malfeitores, né? No meio dos verdugos. As consequências seriam graves. Agora, tortura, prisão e o pior, a revogação da decisão anterior. Ele voltou atrás. Mandou prender, mandou chicotear e disse que a dívida teria que ser paga. Que coisa tremenda, que situação difícil passa esse homem agora, que é entregue então aos verdugos. Mas verdade nós precisamos extrair daqui, né? Nessa sequência nós vamos chegar no versículo 21, e aqui na sequência do estudo, que nós começamos com 21, quando Pedro se aproxima e diz: até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7, e eu lhe perdoarei. Então essa parábola surge aqui exatamente em resposta a essa pergunta que Pedro fez. Jesus conta essa parábola a partir desta pergunta, porque Jesus dá aqui uma oportunidade, né, de ensino para aquelas pessoas, e está nos dando também uma oportunidade fundamental a respeito do perdão. A pergunta é: quem foi que pagou a conta daquele primeiro? Quem foi que pagou a nossa conta? O rei. O rei pagou a nossa conta. Todo homem ele tem uma dívida impagável com Deus. Você tem uma dívida impagável com Deus. Eu tenho. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Até que Jesus veio
e foi na cruz e pagou toda a nossa dívida com o seu sangue, com sua própria vida. Todo homem tem uma dívida impagável: orgulho, idolatria, mentira, indiferença, pecados, uma dívida impagável. Se você for daqueles que pecam apenas 10 vezes por dia, imagina, né? A gente vai ficar contando quantas vezes a gente pecou no dia, mas imagina se você for daqueles, se formos daqueles que pecam até 7 vezes, ou desculpem, até 10 vezes no dia. Quantos pecados você já cometeu na sua vida inteira? Quantos pecados já teríamos cometido na nossa vida inteira? Então esses pecados eles vão nos separar de Deus. O pecado nos separa do Pai. Nos fazem, como diz Isaías 59:2, eles nos fazem inimigos de Deus. Romanos 5:10 vai dizer que nos faz inimigos de Deus. Agora, como pagar tamanha dívida? Como pagaríamos a dívida pelos nossos pecados? Nossas obras são insuficientes. Paulo, quando escreve nos Efésios capítulo 2:9, ele vai dizer que são insuficientes. A nossa justiça própria ela também é falha. Ela é falha. Então, estaríamos condenados ou estamos condenados se não tivermos um encontro com o Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Seria o nosso fim se nós não nos reconciliássemos com o Senhor. Agora, estaremos perdidos ou estaremos perdidos por todas essas coisas? Não. Por quê? Porque temos o Senhor, temos o Cristo que morreu na cruz e hoje está vivo oferecendo o perdão. O texto Efésios 2:4, pois o Senhor é rico em misericórdia. Então, em vez de reagir com vingança, o Senhor providenciou esse cancelamento da nossa dívida. Diante de toda a nossa vida pecaminosa, o Senhor ele vai cancelar esta dívida por meio da morte na cruz. Colossenses 2:14. E assim, então, ele outra vez vem e reconcilia o homem com Deus. O Filho reconcilia o homem com o Pai. Nos reconciliou com Deus através do perdão dos nossos pecados quando ele morreu ali na cruz. Uma dívida impagável que nós tínhamos, ela foi quitada ali na cruz do Calvário. Que notícia boa, né? Que notícia boa! Mas é preciso se arrepender, é preciso confessar o Senhor como Salvador da sua vida. E a parábola vai ensinar isso, mostra essa semelhança. O rei da parábola fez com o servo. O que ele fez? Ele cancelou a dívida impagável. Foi isso que o Senhor fez por nós. Cancelou uma dívida impagável. A pergunta de Pedro era,